Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Juvenilson. Estamos aqui para mais uma aula de estruturas de concreto armado 1, tá bom? Mais uma vez, vale lembrar que existem cachorros na vizinhança, existem os meus cachorros, existem o rapaz da moto que passa aqui todo dia cantando pneu, existe aniversário do vizinho que está cantando parabéns aqui nesse momento. Então, nesse momento de coronavírus, nesse momento de todos nós estamos tendo que nos adaptar, eu peço compreensão de vocês para alguns barulhos que podem haver e que foquem apenas no conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? É um conteúdo muito importante, sistemas estruturais é sempre muito importante, e dando continuidade e relembrando um pouco sobre os tipos de apoio e os nossos apoios, os gêneros dos nossos apoios, nós vamos iniciar essa nossa aula, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos, apoios de 3 tipos. Quais são eles? Fala aí para mim. Primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Lembra? Primeiro gênero é aquele que impede apenas um tipo de movimento, que era aquele movimento na vertical, mas ele permite que a nossa estrutura se desloque na horizontal ou que ela faça movimentos de rotação, mas não permite que ela se desloque na vertical. Apoio de primeiro gênero. O apoio de segundo gênero agora, olha só. O apoio de primeiro gênero seria esse, ó. Esse daqui, meu braço é meu apoio, meu braço de mão fechada é meu apoio, e o braço de mão estendida seria a minha estrutura. Minha estrutura consegue deslocar-se na horizontal, mas não consegue ir para baixo, tá? Mas ela consegue ainda o sentido de rotação. Então, ele impede apenas o movimento na vertical, tá bom? Meu apoio de segundo gênero. Como seria esse apoio de segundo gênero? Vou fazer aqui para vocês. O apoio de segundo gênero seria mais ou menos assim, ó. Eu seguro a minha mão aqui, eu não consigo ir para a esquerda ou direita, não consigo ir para cima ou para baixo, ou seja, não consigo me mover na horizontal, não consigo me mover na vertical, mas ele não impede a minha rotação, tá bom? Eu tenho uma rotação livre. Então, quais são as reações que eu tenho? Horizontal e vertical, tá bom? Vamos lá. Apoio de terceiro gênero. O apoio de terceiro gênero agora, ele já engasta totalmente a minha estrutura, tá? Ele não deixa a minha estrutura nem ir para a esquerda ou direita, nem para cima ou para baixo e nem rotacionar. Ele segura a minha estrutura em todos os sentidos, tá bom? Ele não deixa a minha estrutura rotacionar. Esse é meu apoio de terceiro gênero. Deixa eu pegar aqui meu laser. Então, apoio de primeiro gênero. Eu vou ter apenas a reação vertical. Apoio de primeiro gênero, eu tenho apenas a reação vertical. Apoio de segundo gênero, eu já tenho a reação vertical e a horizontal. Primeiro gênero, eu tenho meu movimento horizontal livre, então eu não tenho reação. Já na vertical, eu tenho meu movimento preso. Então, eu tenho essa reação do movimento preso. Tá bom? Esse é apoio de primeiro gênero, só para tentar esclarecer mais um pouco, caso alguém ainda não tenha entendido e tenha ficado boiando. Imagine que você, ao você andar, você gera uma ação sobre o solo. A gente escuta isso desde lá do ensino médio, né? Você gera uma ação sobre o solo e o solo gera uma reação para você. Não é isso mesmo? Quando você pula no chão, faz o teste, pula no chão. Quando você pula no chão, você sente esse impacto nos pés. Por quê? Porque o solo está fazendo uma reação, uma força de mesma intensidade com um sentido diferente. Você pula no chão, essa mesma força volta para o seu corpo com a mesma intensidade, porém com sentido oposto para cima. Então, os humanos andando pelo solo seria um apoio de primeiro gênero. Nós temos a translocação horizontal livre, porém nós não conseguimos. Nosso plano vertical, nosso movimento vertical é reduzido quando dito que ir para baixo. Quando a gente tenta ir para baixo, o chão impede que a gente desça. Então aí nós estaríamos com um apoio no chão. E esse apoio vai transmitir a você uma reação de mesma intensidade. Se você pesa 80 kg, quando você está no chão, o chão está fazendo um peso de 80 kg sobre você. Tá bom? Por isso que existe a lei da ação e reação. Tá bom? Primeira lei de Newton. Vamos lá. Olha só. Segundo gênero.
Apoio de segundo gênero, então, impede movimento horizontal e vertical. Apoio de terceiro gênero impede movimento horizontal, vertical e rotação, tá? Terceira, e rotação. Continuando, então, ó. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu sempre volto nisso, porque a partir desse momento é o que a gente mais vai usar isso, porque a gente tem que achar as reações do apoio, tá bom? Então, vamos lá. Sistemas estruturais, então. O que a gente precisa de um sistema estrutural? Nós temos lá, ó, os elementos estruturais. Nós temos os elementos estruturais. São eles as lajes, vigas, pilares, tá bom? Dos elementos estruturais, nós temos os materiais, a geometria e os esforços considerados. Quais são esses esforços considerados? As reações, tá? As reações, os carregamentos, todos esses são os esforços considerados. No sistema estrutural, nós também vamos levar em consideração os esforços, que é o que a gente vai ver hoje nessa aula, que podem ser esforços externos, cargas e reações. Imagine o seu peso no solo. O seu peso é a carga. O que o solo faz com o seu corpo é uma reação. Quando você pula no solo, você gera uma carga no solo. O solo devolve a você esse impacto como reação. Tá bom? Ou, se melhor dizendo, ele te devolve como reação o impacto no solo. Tá bom? Os esforços internos são os esforços de compressão, tração. Tá bom? Vamos continuando. Os vínculos também. Os vínculos externos são os apoios. Imagine uma viga, ela tem um vínculo com um pilar e com outro pilar. Esses vínculos externos são os apoios. Os internos são as ligações entre as vigas. Tá bom? Então vamos lá. Quem não está entendendo agora, vamos passar para frente que vai entender mais na frente. Tá bom? Vamos falar então, ó, sobre os esforços, os tipos de esforços. Quais são os tipos de carregamentos que nós temos? É imprescindível que a gente saiba isso, tá? Nós temos aqui, ó, as nossas equações de equilíbrio. Isso aqui a gente já viu. Equação de equilíbrio. Para um corpo estar em equilíbrio, a somatória das suas forças tem que ser igual a zero. Isso aqui é só para lembrar, porque isso aqui a gente já viu. Somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, somatória das forças de x, somatória das forças horizontais, tem que ser igual a zero. Somatória das forças verticais também tem que ser igual a zero. E somatória das forças em z também tem que ser igual a zero. Isso aqui nós estamos considerando um plano tridimensional, tá bom? Para efeito de cálculo, nós vamos considerar o plano bidimensional, apenas y e x, tá? Então, olha só, nós temos aqui que também não pode haver momento para esse corpo estar em equilíbrio. O corpo estar em equilíbrio significa que todo o resultado das suas forças são nulas. O resultado da somatória das suas forças tem que estar nulo, tá? Eu já dei esse exemplo em sala, mas vou falar de novo. Imagine que uma pessoa mais forte que a outra está empurrando um mesmo bloco. Ou, no nosso caso da sala, foi a mesa, né? Eu empurrava a mesa com uma força e a pessoa do outro lado empurrava a mesa com outra força. Quando você empurra com uma força maior do que o da outra pessoa, esse corpo, que no caso a mesa, vai se mover no sentido que a maior força está sendo aplicada. Quando você imputa nessa mesa uma força menor do que o da outra pessoa, essa mesa vai correr no sentido oposto à sua força, né? No mesmo sentido que a força maior, no caso da outra pessoa, tá? Então, mas se eu empurro com a força e a outra pessoa do outro lado empurra com a mesma força que eu estou, essa mesa com certeza vai ficar parada, porque eu não tenho uma diferença de forças. Eu não tenho uma diferença de forças para falar que a força do oposto está sendo mais forte ou minha força está sendo mais forte. Se a força é a mesma, se as forças são as mesmas, o corpo tende a ficar parado, ou, em outras palavras, o corpo tende a ficar em equilíbrio. Daí surge, então, a equação de equilíbrio, que é a somatória das forças. Somatória das forças, então, ó, um breve exemplo. Eu tenho aqui, em x, meu braço esquerdo, tá? Aí deve estar aparecendo esquerdo, mas é o meu direito. Meu braço esquerdo está está colocando uma força de 10 newtons, e meu braço direito está colocando uma força de 5 newtons. Olha o que acontece. O de 10 newtons empurra o de 5 newtons em uma resultante de quantos newtons? 5, tá?
Outro exemplo, meu braço esquerdo, tá? Está colocando uma força de 7 newtons. Meu braço direito está colocando uma força de 5 newtons. O de 7 newtons vai conseguir ainda mover o de 5 com uma força resultante de quanto? De 2 newtons, 7 menos 5. O que eu estou falando para vocês é isso aqui, ó. Uma força de um lado empurrando uma força do outro lado. Vamos fazer um desenho melhor, tá? Um bloco sendo empurrado aqui por Péricles. E o outro bloco aqui sendo empurrado por Mateus. Tá? Por Mateus. Então, ó, Mateus aqui está colocando uma força de 11 newtons. A força do Mateus é nesse sentido aqui, ó. Péricles está colocando uma força de 20 newtons, porque Péricles é forte. Então, Péricles está colocando a força de 20 newtons, nesse sentido aqui, ó. A resultante disso é isso aqui, ó. O bloco, ele vai se deslocar no sentido da maior força. Então, aqui, ó, o Péricles vai conseguir caminhar para frente, no sentido da maior força, que no caso é de Péricles. Então, esse bloco agora, ó, era 20 newtons de Péricles. E nós tínhamos 11 newtons de Mateus. Um em cada sentido. Quem ganhou, ó, foi 9 newtons do Péricles, que sobrou. Ficou assim, ó, 20 menos 11. Isso aqui deu 9. Nossa, professor, difícil, hein? Difícil nada, hein? Se achou isso aqui difícil, para com isso. Olha só, 20 newtons de Péricles contra 11 newtons do Mateus, os 20 newtons dele ganhou. Isso daqui é somatória de forças. Isso daí é somatória de forças, tá? Somatória de forças é pegar uma força em um sentido, mais ou menos uma força no outro sentido. Professor, como eu sei se é mais ou menos? Olha só, você define para que lado é o positivo. Se você definir que para cá é o positivo, para a direita é o positivo, então todas as forças para o lado direito vão ser positivas. Olha só, então, como ficaria essa conta aqui? No caso sendo para a direita positivo. Ficaria 11 newtons. Para a direita seria positivo. 20 newtons para a esquerda, se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Menos 20. Então, 11 menos 20, eu tenho aqui, ó, menos 9. Professor, o resultado deu negativo. Pode ficar negativo? Olha aqui, presta atenção. Eu estou dizendo que para a direita, meu resultado é positivo. Se eu acho o resultado negativo, isso quer dizer que minha resultante é para que lado? Diz para mim. Quem respondeu para a direita, errou feio, hein? Se o para a direita é positivo, negativo é para a esquerda, ó. Isso quer dizer que minha resultante é para a esquerda, tá? Que foi o que a gente viu aqui, ó. 9 para a esquerda, positivo. Tranquilo? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Então, a somatória das forças tem que ser igual a zero para quê? Para que esteja em equilíbrio. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a Juliana. Os bracinhos não chegaram na caixa, né? E a Caroline.
Tem a Juliana e a Caroline. Ambas aplicaram uma força nessa caixa de 9 newtons. Professor, o senhor já usou 9 ali, então vamos mudar. Ambas aplicaram a força nessa caixa de 8 newtons. Ora, eu tenho que a somatória para a direita é positivo. Eu vou fazer a soma. Ó. A Caroline está aplicando 8 para a direita positivo. Então, eu tenho 8. A Juliana está aplicando 8 para a esquerda. Então, é negativo. Menos 8. Isso daqui, ó, vai dar 0. 8 menos 8 é 0. Se não há diferença entre forças, esse corpo está em equilíbrio. Por isso que a equação do equilíbrio é a somatória das forças tem de ser igual a 0. Tranquilo de entender, né? Tranquilo. Então, olha só. Isso é usado aonde, professor? Em tudo na sua vida, tá? Em tudo na sua vida acadêmica e profissional. Um navio, para que ele esteja parado, a somatória das forças do navio tem que ser igual a 0. Muitas vezes que um navio está parado no oceano, os seus motores estão funcionando contra a maré. A maré gera uma força no navio e os motores geram a mesma força que a maré está gerando no navio. Entendeu? A maré está vindo de um lado, os motores desse navio têm que gerar a mesma força dessa maré para esse navio permanecer parado no mesmo local. Bacana, né? Vamos passar então, ó. Vamos lá. Vamos passar agora a entender como funciona o cálculo de reações. Mas primeiro, eu vou até passar algum slide aqui, que a gente tem que primeiro entender os tipos de carregamento, para depois a gente ir para cálculo de reação, tá? Que a gente não teve tipos de carregamento, mas eu coloquei aqui para vocês. Respira. Dá uma esticada na mão, dá uma pausada no vídeo para passar o tempo, tá? Que eu sei que prestar atenção numa videoaula de 30, 40, 50 minutos já é um pouco cansativo, mas dá uma respirada que vai. Vamos lá. Olha só essa imagem. Essa imagem aí é de uma academia, de uma laje de uma academia, tá? Onde nós temos várias bicicletas. Isso mesmo, bicicleta, aquela bicicleta de correr na academia, né? Você corre, corre, corre e não sai do lugar. Parece até uma aula de sistemas estruturais, né? De concreto. Você tá doido? Vamos lá, vamos continuar. As bicicletas, cada bicicleta dessa tem um peso. Observa, esse peso de cada bicicleta está distribuído nessa laje, nessa estrutura. Essa bicicleta ela faz um peso e esse peso aqui, ó, está sendo distribuído. Cada bicicletinha dessa está distribuindo um peso nessa estrutura. Aqui não, porque aqui não encosta, né? Então, ela está distribuindo apenas nos apoios. Aqui, 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 apenas nos apoios. Então, cada bicicleta dessa distribui o seu peso na estrutura. Essa carga é chamada de carga distribuída, principalmente porque temos muitas bicicletas alinhadas. Essas bicicletas aqui, por estarem bem próximas e alinhadas, elas todas fazem com que essa carga seja totalmente distribuída. A carga dela está distribuída por toda essa faixa de laje. Tá bom? Isso é uma carga distribuída quando você pega várias coisas e coloca no mesmo local, ou quando você tem uma coisa só, porém ela tem um tamanho extenso. Ela distribui sua força aonde ela se apoia. Agora imagina que a gente tivesse nessa laje toda apenas uma bicicleta. Apenas uma bicicleta. Essa carga dessa bicicleta em toda essa laje, em toda essa área, seria considerada não uma carga distribuída por toda a laje. Distribuída por toda a laje. Eu jogo minha mão lá para trás do notebook achando que a câmera vai pegar. Não seria distribuída por toda a laje. Ela estaria concentrada em um único ponto. Então, olha, essa carga aqui, deixa eu ver se escreve. Pronto. Essa carga aqui é distribuída.
Essa carga é distribuída. Ela está por toda a extensão. Agora, se tivesse uma carga, ou melhor dizendo, se tivesse apenas uma bicicleta em toda essa laje, no meio dessa laje, a gente teria que essa carga seria uma carga concentrada. Essa seria uma carga concentrada, tá? Por que concentrada, professor? Porque imagine, você tem uma grande estrutura e tem apenas um ponto, em um único ponto, uma carga. Quando você tem apenas um único ponto, uma carga, essa carga é denominada de carga concentrada. Agora, quando você tem carregamentos espalhados por sua laje, você tem agora carregamentos distribuídos. Professor, eu posso ter várias cargas concentradas na laje ou várias cargas concentradas na estrutura? Pode sim, tá? Você pode ter várias cargas concentradas na estrutura. Eu estou considerando, nesse caso aqui, dessas bicicletas, um carregamento distribuído, porque elas estão bem próximas, tá? Elas estão bem próximas, tem ali o peso delas é bem aproximado. Então, nesse caso dessa foto, dá para considerar essas bicicletas como carregamento distribuído. Se tivesse uma bicicleta única, seria concentrado. Ou se estivessem mais afastadas, seria concentrado também, tá bom? Então vamos lá, as forças externas. O que são consideradas forças externas, né? Um corpo ele pode ser submetido a várias forças externas, ou seja, pode sofrer a ação de vários agentes externos. Esses agentes são quais? Pode ser vento, tá? Vamos ler aqui. Cargas acidentais em pontes, por exemplo, lajes e etc. Esse daí, todos esses carregamentos acidentais podem ser acidentes em pontes, são carregamentos acidentais, tá? Vamos lá. Força do vento em edifícios altos. Quando ele fala em edifícios altos, o vento vai ser relevante acima de 5 pavimentos. A gente calcula ali mais ou menos entre 18 a 20 metros de altura, tá? Edifícios com 18 a 20 metros de altura. Ali a gente dá para puxar para 15 a 20 metros de altura. Já dá para considerar um efeito bom do vento. O empuxo da água em reservatório, a gente vai falar sobre o empuxo da água em reservatório, a força de empuxo. Quem ainda não sabe não, que todos vocês já viram força de empuxo, nem que seja no ensino médio. Mas quem não se lembra da força de empuxo, dá uma pesquisada que vocês vão ver a força de empuxo. É uma força triangular, bacaninha, simples de estudar. Estas forças podem assumir características distintas conforme sua conformação de aplicação. Então nós temos, carregamentos concentrados, são essas cargas pontuais, carregamentos concentrados, carregamentos distribuídos uniformemente. Agora vamos lá. Carregamentos distribuídos uniformemente. Nós temos aqui a nossa viga biapoiada. E aqui nós temos nosso carregamento distribuído uniformemente. Como o nome já diz, ele é uniforme. Ele tem a mesma carga durante toda a estrutura. Esse é o nosso carregamento uniforme. Ele possui a mesma carga durante toda a estrutura. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer, então, que o peso próprio de uma viga é um carregamento distribuído uniforme? Isso aí, o peso próprio de uma viga, imagine uma viga, ela tem uma extensão. Durante toda essa extensão, ela tem o peso próprio dela. O peso próprio dela é o carregamento dela, tá? Esse peso dela aqui é o carregamento dela. Carga distribuída é dada em carga sobre medida, sobre distância. Você tem aqui que carregamento é dado em kilonewton, ou newton, tá? Vou botar newton e depois eu explico o que é o quilo. As cargas são dadas em newtons. Quando ela é distribuída, isso quer dizer que é carga a cada metro, que é carga a cada centímetro, que é carga a cada milímetro. Então, a carga é distribuída. Então, é carga newton por metro. Tá? Então, é carga distribuída. É carga a cada metro, nesse exemplo. Tá? Carregamento distribuído. E, nesse nosso caso, aí, é distribuído uniformemente. Tá bom? Vou dar um exemplo, olha. Vou colocar aqui que essa carga distribuída aqui, vou chamar de Q1, equivale a 2 newtons por metro. E que essa nossa viga, ela tem 5 metros de extensão. Tá?
essa carga distribuída por 5 metros equivale a 2 newtons a cada metro. Se eu quiser saber o carregamento total dessa viga, nesse caso aí nós chamamos viga, se eu quiser saber o carregamento total dessa viga, como que eu faço? Eu sei que a cada metro eu tenho 2 newtons. Então, se a cada metro eu tenho 2 newtons, quantos newtons eu vou ter quando completar os 5 metros de extensão de toda a minha viga? Entenderam o que eu disse? Ou viajou? Hã? Compliquei? Olha só, eu tenho 2 newtons a cada metro. Em 5 metros, eu vou ter quantos newtons? Nossa, professor, isso aí é coisa de primário, hein? É sério que eu vejo isso em faculdade, é? Pois é, ainda me pagam para passar isso. Eu tenho aqui, ó, que então minha carga total ela é igual a meu carregamento distribuído vezes a minha distância. Então, minha carga total é igual ao meu carregamento distribuído, 2 newtons por metro, vezes 5 metros. Aqui eu vou ter o que então? Ó? Minha carga total, então, é igual a 2 newtons vezes... Opa, 2 o que, Júnior? É igual 2 vezes 5, 10. 10 newtons vezes metro dividido por metro. Esse metro aqui eu posso cortar com este. E vai ficar como então? Meu carregamento vai ser igual a 10 newtons. Tranquilo? Essa daí é para achar o carregamento. Professor, mas e agora? Como que ficaria esse desenho da carga distribuída depois que eu acho a carga total? Agora ela não está mais distribuída. Muito bem, achei que ninguém ia me perguntar isso. Obrigado por me perguntar. Por favor, muito obrigado. Então, o nosso novo desenho vai ficar assim, ó. Nós temos aqui a nossa viga. Nossa viga mudou? Não, ela continua a mesma. Nossa viga biapoiada. Mas agora o nosso carregamento não está mais distribuído, ele está concentrado. Nosso carregamento agora, ele está aqui, ó, concentrado e é igual a 10 newtons. Professor, mas onde esse carregamento vai estar? Aí que está o caso. Toda vez que for... Anota, tá? Anota. Toda vez que for carga distribuída uniforme, que for uma carga distribuída uniforme, este carregamento vai estar no meio da distância, tá? O carregamento vai estar no meio da distância. Então, aqui, ó. Carregamento vai estar no meio da distância. Se era 5, então aqui nós temos 2,5 e 2,5. O carregamento está no meio, tá? Então, ó, quando for carga distribuída, anota, porque isso aqui vai ficar embolado. Vai ser L dividido por 2. A minha distância dividido por 2. Anota, tá? Tempinho por print, tira print, anota, vou apagar. Vamos para o próximo. Não queria apagar a viga, mas já foi. Cachorro latindo, gente buzinando, é o que eu falei. Vão ficar tentando atrapalhar a gente, mas a gente vence. Tá? Como tá a aula? Tá dando para entender? Diz que sim, por favor. Ótimo. Então vamos lá. Nossa próxima carga, ó. Carga triangular. Nós vamos dar o mesmo exemplo. Nossa viga biapoiada. Fiquei surpreso que ninguém perguntou o que é biapoiada. Mas dá para imaginar, né? Biapoiada, 2 apoios. Eu tenho um apoio de um lado, um apoio do outro. Viga biapoiada. Se eu não tivesse um apoio, seria uma viga em balanço. Tá? Então, viga biapoiada. Cargas triangulares. Olha aqui. Séries e documentários. Olha o que aparece. Olha aqui. Cargas triangulares, então, vai ser dessa forma.
nós vamos ter o carregamento exatamente em forma triangular. Professor, mas que carregamento teria uma forma triangular? O empuxo seria um exemplo. O empuxo ele é triangular. Onde nós temos empuxo? Em caixa d'água. Tá? Em caixa d'água nós temos cargas triangulares. Mas vamos ver primeiro como resolve um carregamento triangular. Depois a gente vê exemplos de caixa d'água. Tá? Vamos lá. Carga triangular. Essa carga aqui eu vou chamar de Q2 para vocês irem escrevendo aí. Q2. E meu Q2 é igual a 1 Newton por metro. Continua sendo por metro, né? Ela é um carregamento distribuído, porém de maneira triangular. Isso quer dizer que aqui no início eu tenho que ele vale 1 Newton por metro e ele vai decrescendo, 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 decrescendo até chegar aqui, ó, em zero. Aqui ele está praticamente encostado no meu apoio. Olha só, essa altura aqui, ela realmente tem a função de identificar quão grande é essa força, tá? Ela tem exatamente essa função de identificar quão grande é essa força. Quanto maior, maior é a sua força. Quanto maior a altura da simbologia da carga, maior é a sua força. Tá bom? Maior é a sua intensidade. Então tá lá. Nosso carregamento triangular. Aqui a nossa distância vai ser de 5 metros também. Continuar com o mesmo exemplo. 5 metros. Professor, eu quero saber agora quanto que essa carga triangular vale no total. Ela está distribuída por metro. Eu posso simplesmente pegar 1 e multiplicar pela distância que eu vou achar meu carregamento? Não, não vai. E eu vou contar um segredo aqui para vocês, olha. Vou contar um segredo aqui, mas vocês não podem espalhar, porque senão eu vou falar que minha matéria é muito fácil, tá? Olha só. Vou desenhar e logo vou apagar, tá? Então, só precisa ficar reto. Um retângulo, que foi aquela nossa última força que fizemos, aquela última força distribuída, essa daqui, ó. A carga uniformemente distribuída, ela formava mais ou menos um retângulo, não era? Mais ou menos não, ela formava um retângulo, não era? Diz que sim, por favor. Isso, ela formava um retângulo. Se eu pego e olho a fórmula da minha carga total, da carga distribuída, ó, carga total, vou botar aqui, que a carga total do retângulo é igual a carregamento distribuído vezes a minha distância. Se eu pego que a fórmula é o carregamento distribuído todo vezes a distância, eu posso ver uma coisa, olha. Isso mesmo, quem foi que falou aí? Você está certo, tá? Mas, professor, se eu pego esse retângulo e corto ele no meio, de maneira correta, né, professor? Se eu pego o retângulo e corto ele no meio, que figura eu vou achar? Quem respondeu aí está certo. Se eu pego o retângulo e corto ele no meio, eu vou achar um triângulo, tá? Tivemos problemas técnicos, mas nada que Deus nos ajude. Olha lá, se eu corto um retângulo no meio, eu acho um triângulo. Eu acho triângulo. E olha que bacana. Professor, então eu já sei. Se eu dividir o retângulo no meio, eu acho um triângulo. Então, se eu dividir essa fórmula ao meio, eu acho a força total do meu triângulo. Exatamente, cara, aluno. Ótima visão a sua. Estou surpreso. Muito bem. Era exatamente esse o raciocínio que eu achei que você teria. Se você corta o retângulo no meio, você tem a área do triângulo. Opa, professor, se eu estou com outro nome agora, área. Qual é a área do retângulo? Não é lado vezes lado? Então, aqui a gente não tem, que aqui é o nosso L. E aqui, a altura da força indica a intensidade, então aqui indica a carga. Se aqui eu tenho a carga, aqui eu tenho L,
e quero saber minha carga total, não era carga vezes a distância? Sim, então o que a gente achou? A carga total e a área. Qual é a área do retângulo? Não é lado vezes altura, ou melhor, base vezes altura dividido por 2? Olha só, base vezes altura dividido por 2. É a mesma coisa. Quando você quiser achar uma carga total de qualquer estrutura, basta achar a área dessa carga. Ó que bacana, hein? Ficou fácil agora. Não conta para ninguém não, senão não vão nem mais me pagar para dar aula, uma aula fácil assim, tá? Isso daqui você vai entender por própria dedução. Tá bom, professor. Então, qual é a carga do carregamento distribuído? Triangular. Tem que o carregamento triangular total, então, é igual. Qual é a minha carga? É 1 newton vezes 5 dividido por 2. Isso daqui, ó, vai dar, então, que meu carregamento é igual a 2,5 newtons. 2,5 newtons. Opa! Show de bola! Show de bola! Entendeu isso aqui? Entendeu tudo, tá? Temos agora o carregamento trapezoidal. Esse vai ser o nosso último carregamento que veremos hoje. Tá bom? Nosso último carregamento que veremos hoje. Olha aqui, o carregamento trapezoidal. Vou colocar com outra cor. Nosso carregamento trapezoidal é isso aqui, ó, um trapézio. Todo mundo lembra como é um trapézio, né? Eu já ouvi alguém falando aí, hein? Professor, o trapézio. Mas o trapézio não é isso mesmo. É isso aí que você falou. Não vou falar para não dar spoiler. Olha aqui, essa força. Vou falar que essa carga desse trapézio aqui, ó, vale carga, vou botar carga 2, carga 3 é igual a 4. Isso aqui é newtons metro, tá? Newtons por metro. 4 newtons por metro. Newtons por metro. E aqui embaixo, ó, nós temos uma carga 4 igual a 5 newtons por metro. Ué, professor, por que o carregamento trapezoidal, tem duas cargas? Por que ele tem uma carga 3 e uma carga 4, professor? Olha aqui, pode ser dado com a carga também, mas eu estou dando com duas para vocês entenderem melhor. O trapézio não é igual a um retângulo mais um triângulo? Não é isso? Um retângulo mais um triângulo. Então, a gente poderia falar logo de cara que essa fórmula do trapézio é igual... Vamos lá, a fórmula do trapézio. A fórmula do trapézio, então, ó, logo de cara, né? Sem explicar nada. A fórmula do trapézio é igual a um retângulo, carga distribuída do retângulo vezes L, mais um triângulo, carga distribuída do triângulo vezes L dividido por 2. Esse é o carregamento distribuído do triângulo, né? De cara a gente poderia falar logo isso aí, ó, que o trapézio é um retângulo mais um triângulo. Então, dessa maneira aqui, ó, a gente resolveria. E a gente poderia falar também que o carregamento do trapézio é igual à área de um trapézio. Qual é a área de um trapézio? Ó, o carregamento então, total do nosso trapézio seria a área de um trapézio. A área de um trapézio é base maior, mais base menor, ambas vezes a altura, dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Então, das duas formas, você consegue resolver, tá bom?
Então vamos lá, vamos resolver pela fórmula daqui de baixo, ó. Eu tenho aqui, então, meu Q do trapézio é igual carga distribuída do retângulo, 5 newtons por metro, vezes a distância, 5, mais carga distribuída do triângulo, 4, vezes a distância, que é 5, tudo isso dividido por 2. Olha lá. Já vou botar o resultado aqui direto, hein? Deixa eu diminuir isso aqui. Já vou botar o resultado direto. 5 vezes 5, 25. 25 mais... Vou botar aqui, 25. Mais 4 vezes 5, 20. Dividido por 2. Dá quanto? 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Correto? Então, esse resultado aqui vai dar quanto? 35 newtons. Olha só, somando o carregamento do retângulo mais do triângulo, eu achei 25 newtons. 35 newtons, tá? É esse daqui. 35 newtons. Quem não entendeu, dá para voltar o vídeo e ver de novo. 35 newtons. Agora, vamos ver aqui por cima, ó. Por aqui. Vamos ver por aqui quanto que dá. Eu tenho aqui, ó, minha base maior. Quem é a base maior? É o carregamento total aqui, ó. Esse daqui. Minha base maior é esse daqui. Tá? Então, nós temos, ó, base maior. Quem é? 4 mais 5. 9. Mais base menor. Base menor é esse ladinho aqui. Tá? Isso é a área do trapézio. Que vale quanto? 5. 5. Tudo isso vezes a altura. A altura, nesse caso, vai ser o nosso comprimento L, que vale 5. Então, tudo isso vezes 5, dividido por 2. Então, vai ficar... Vou puxar para cá, tá? Para ficar organizado. Vou puxar para cá. Nós temos 9 mais 5. 9 mais 5 vai dar quanto? 14. 14 vezes 5 vai dar 70. 70 dividido por 2 é igual a 35 newtons. Então, olha lá. De qualquer forma, do jeito que você escolher, você vai achar o mesmo resultado. Tá bom? O bom das estruturas é isso. Você tem vários jeitos, várias formas de chegar no mesmo resultado. Tudo basta analisar, né? Tudo parte do princípio da análise do comportamento da estrutura. Tá bom? Vamos encerrar nossa aula hoje por aqui. Na próxima aula nós veremos as cargas irregulares apenas por nível demonstrativo e já passaremos para os nossos exemplos de carregamento. E aí vamos começar a calcular as cargas, tá? Para depois, então, começar a calcular as nossas vigas e encontrar as ferragens dela. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, não se esqueçam, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal que vai aparecer, deixa eu ver, acho que do lado de cá. Do lado de cá, tá? Um abraço.